Ale- Bendito seja o teu nome, amado Deus. Ah, Senhor, como é bom dizer que a tua presença é mais desejável que o ouro. Não te amamos pelo que o Senhor nos dá, nós te amamos pelo que o Senhor é. E nós te amamos porque o Senhor nos deu o seu melhor, que foi Jesus. E nós te bendizemos por isso, Senhor. E Hosana, bendito todo aquele que vem em nome do Senhor aqui nesta sala, para declarar e declarar e declarar os feitos do Senhor, para dizer o quão o Senhor é bom, para dizer e testemunhar, transbordando nas nossas vidas, a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor. Te agradecemos por essa vida. Que ela seja fiel àquilo que o Senhor já preparou. Que o Senhor esteja cobrindo tuas filhas, cada uma delas, pastora Mônica, missionária Lila, e todos quanto nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco, porque os teus servos, teus filhos querem ouvir a tua voz. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém! Louvado seja o nome do Senhor! Nós queremos ouvir a voz do Senhor mais uma vez. E hoje, com o coração cheio de alegria e cheio de amor que vem do alto, quem vai transbordar hoje é a minha amada, minha querida, aquela que me ajuda em todo o tempo, a senhora Erlane, senhora Gá, senhora Fonseca, aquela minha irmã que está comigo em todo o tempo nessa caminhada. Como essa mulher me inspira, meninas! Como essa mulher me inspira! Também para cá, Irlane Fonseca, queremos te ouvir nessa manhã. Amém, graça e paz. Feliz por estar aqui, feliz por estar de pé, feliz por estar saudável. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Então, estou aqui para transbordar, para falar das maravilhas do Senhor. Não sei se vou conseguir falar tudo, mas qualquer coisa a Mônica me ajuda. Porque, como ela falou, né, estamos juntas, ela está comigo o tempo todo. E como muitos sabem aí, né, eu passei por uma cirurgia, fiz esterectomia. E para antes de eu começar, eu quero ler uma palavra que fica em Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa palavra falou muito ao meu coração, porque eu andei muito ansiosa, eu andei com muito medo e eu passei assim pelo vale, mas eu sabia que o Senhor estava segurando a minha mão. E eu sabia que eu tinha pessoas para contar que ia atravessar comigo, né? Em nenhum momento eu me senti só. Todo tempo eu tive o apoio da minha família, do meu marido, das minhas irmãs, Mônica, Ana, Cíntia, a Maí, pastora Rose, Zita. Eu sei que essas pessoas estavam orando por mim. E aí as pessoas podem falar assim: ah, mas aí todo mundo faz esterectomia. Eu estava com endometriose, só que a minha endometriose não era simples, era considerada uma endometriose grave. Então, eu quando soube da notícia, para vocês terem ideia, é, eu e a Mônica, as pessoas às vezes falam que a gente fica imitando uma outra. Mas se a Mônica passa mal em casa, quando ela vem me ligar, eu tô passando mal também. Se ela tá enjoada, eu tô enjoada também. E algumas pessoas pensam que eu tô imitando ela. A Mônica engravidou do Roger com 8 meses de gestação. Quando o Roger nasceu, eu estava com 3 meses de gravidez, sem saber, do Wallace. Então a Mônica engravidou do Roger, eu engravidei do Wallace. Depois de praticamente 10 anos, eu engravidei do Guilherme, a Mônica engravidou do Brian.
E aí o povo fica, vai ficar imitando tudo que acontece com uma acontece com a outra, isso sem combinar nada. E a Mônica fez essa cirurgia, esterectomia, no dia 13 de outubro. E no dia 22 de outubro, eu descobri que eu estava com esse mesmo problema. Eu estava também com endometriose, sem saber. Só que a minha era muito grave. E quando eu soube da notícia, não quero imitar isso não quero imitar isso dela. Eu não quero passar por isso. Eu já fiz 2 cesáreas e eu passo muito mal na minha cesárea, com anestesia, com a cirurgia. Enfim, a minha recuperação não é boa, não era boa. E eu confesso que quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei com medo, fiquei nervosa. Tanto que eu fiquei uma semana rouca. Eu não fico rouca nem quando estou resfriada. Eu fiquei uma semana rouca. E eu não queria contar para Mônica porque ela estava se recuperando. Eu não queria que ela soubesse que eu ia passar pela mesma coisa que ela estava mal. Eu não queria que ela soubesse da mesma coisa, que eu ia fazer a mesma coisa que ela, para ela não se abalar. Guardei para mim e compartilhei só com a Ana. E a Ana falou assim: fale logo com ela, fale para ela não ficar nervosa e não precisa assustar ninguém. E assim eu fiz. Eu falei: olha, eu vou ter que fazer a mesma cirurgia que tu fez. Mas não entrei em detalhes. E mesmo assim ela já ficou nervosa, né? Ansiosa. E depois que ela estava mais recuperada, enquanto isso, estava fazendo meus exames. Aí eu fui contar para ela a gravidade que era o meu. A minha doutora, ela foi bem curta e grossa. Quando eu entreguei, eu fiz exame de rotina. Eu faço exame de rotina sempre. Por isso que eu falo, façam seus exames de rotina. Eu parei, eu tô com 49 anos. Eu parei meu anticoncepcional com 45 anos. Aí, Irlane, por que você parou? Porque eu quis. Porque uma amiga minha me falou que era até 40 anos para tomar, eu já estava com 45, aí eu parei. Entenda, cada uma é cada uma. O que o meu organismo passa, o que eu sinto é diferente do que outra pessoa sente. Eu não deveria ter parado, mas eu parei porque me falaram que era bom. E assim eu fiz. Fiz o exame, parei porque eu sentia muito cansaço nas minhas pernas. E aí fui na angiologista e eu achei que era por causa do anticoncepcional e comentei com a doutora. E ela falou assim: ah, com certeza deve ser isso. Aí eu parei. Com 45 anos, já estava atrasada, né? Que ela falou, já está atrasada para parar. E se passaram esses anos, e aí eu continuei fazendo meus exames de rotina, todos os anos. Sempre dava normal. Sempre dava normal. Só que aí os anos foram se passando, e um ano atrás, mais ou menos, eu comecei a sentir muitas dores no período menstrual. Eu passava os 3 dias com muita cólica, muita cólica. O fluxo aumentou absurdamente. E eu ficava o tempo todo tomando Luftal. Era remédio de cólica, dipirona e Luftal, os 3 dias. Aí eu fiz o meu exame na ginecologista normal, fiz todos os exames de rotina, estava tudo normal. Aí eu, mas por que essas dores? Porque você parou anticoncepcional, então o fluxo aumenta, então você tá com esse negócio. Tá sentindo essas dores, é normal. Os exames tinham dado normal, tá bom, de um ano para o outro. No próximo preventivo que eu fui fazer, já estava tudo comprometido. Já tinha dado tudo errado. Peguei, troquei de doutora por causa do plano de saúde e essa foi bem curta e grossa. Ela passou meus exames, o preventivo deu tudo bem, a mamografia tudo bem, só que a transvaginal tinha dado um cisto no ovário esquerdo, muito grande. Eu, sem saber ler direito, né, leiga no assunto, mas eu vi o tamanho que estava do cisto de um ovário para o outro que estava bem pequenininho. E isso já fiquei meio preocupada. Quando eu fui entregar o exame para ela, ela olhou e falou assim: olha, tá com um cisto bem grandinho aqui no ovário esquerdo. Vamos bater uma ressonância para me ver direito. Ela não era muito de papo. Tá, fui bater a ressonância.
Quando eu bati a ressonância, ela foi, olhou, não me respondeu nada e começou a anotar. Ela ficou uns 10 minutos só anotando. Olhava para o exame, folheava o exame e anotava, anotava e anotava. Depois ela fechou o exame e falou exatamente assim para mim: Olha, a sua situação é muito grave, é muito ruim. Você está com endometriose gravíssima. Você está comprometido o seu intestino, a sua bexiga e os seus órgãos estão se comprometendo. Você precisa operar urgente. E passou uma colostomia para mim. Perguntou como estava, né, minhas fezes e tal, eu falei, e ela passou uma colostomia para mim. Quando eu voltei com o exame para ela, a colostomia tinha dado tudo normal, mas a ressonância, não, uma coisa contraria a outra. Ela falou assim, ó, a colostomia tá normal, mas a sua ressonância me diz outra coisa. Eu vou te indicar para um grupo de cirurgião, porque você não pode fazer essa cirurgia com qualquer pessoa. Tem que ser uma pessoa bem experiente que já trate disso. Me deu um cartãozinho. Quando eu saí do consultório, o grupo de cirurgião já tinha entrado em contato comigo e me indicou para uma doutora. Que eu digo que aquela doutora veio porque o Senhor deixou. Porque a grosseria e que eu tinha com essa doutora, que ela achava ela muito grossa, ela não sabia falar comigo, essa tipo me acalentou. Quando eu marquei a consulta com a cirurgiã, a doutora escreveu uma carta para mim e falou assim: entregue essa carta para a cirurgiã quando você for lá. Eu entreguei a cartinha para ela, ela leu e ela falou assim: Irlane, perguntou a minha idade e tal, né? Conversou comigo. Irlane, a sua cirurgia, ela é bem grave, tá? Eu não vou mentir para você. Ela é uma cirurgiã que ela trata só de câncer de útero e endometriose grave. Ela falou assim: Olha, eu opero, mas ela falou assim: Olha só, vou te explicar como está a sua situação. Só que ela falou de um jeito bem amável. A sua bexiga está muito comprometida. Eu vou precisar cortar a sua bexiga. O seu intestino está com 50% comprometido. Eu vou precisar cortar de um lado e de outro. E eu vou ter que colocar a bolsinha de colostomia em você. E você vai precisar voltar para casa com sonda. Porque para sua bexiga cicatrizar, você precisa ir para casa de 10 a 15 dias com sonda. E com a bolsinha do lado. Porque eu vou precisar mexer o seu intestino. Ele está muito machucado. Olha aquilo, eu falei, meu Deus! Tiago estava do meu lado, sempre, né? E eu cheguei em casa muito nervosa. Mas ela me acalmou quando ela disse assim: Olha só. Ela viu que eu fiquei nervosa. Aliás, eu fiquei parada, porque eu fico nervosa assim. Eu fico nervosa, mas você não sabe que eu tô nervosa. Eu fico quieta. Então, só as pessoas que me conhecem mesmo sabem que eu fiquei nervosa, porque senão ninguém sabe. E essa doutora, acho que ela percebeu. E ela fala assim: Olha só, eu opero mais de 40 mulheres por mês, durante anos. Só uma mulher precisou colocar colostomia. Então, não se preocupe com isso. Só que eu estou sendo sincera com você, eu preciso te avisar do seu risco. Então, nós vamos fazer a cirurgia. Quando eu abrir você, eu vou saber se eu vou precisar cortar o seu intestino e mexer na sua bexiga. Quando eu abrir você. Mas na maioria das vezes, quando eu abro, quando eu faço a cirurgia, as mulheres não precisam fazer a colostomia. Eu consigo raspar a endometriose, pontear. E ela não precisa de colostomia. Só uma mulher colocou bolsinha durante a minha trajetória toda, porque o caso dela era muito grave. Ela estava com câncer no intestino, estava bem comprometida. Não é o seu caso. Então vamos crer, vamos acreditar? Aí eu, então vamos. Fiquei com essa palavra. Aí eu tive que falar para a Mônica o que realmente estava acontecendo.
E a Mônica ficou nervosa. Não, vamos orar, porque isso não vai acontecer. Não, você passa muito mal na sua cirurgia e vamos orar. E aí nós entramos em oração e eu falei com a Ana, né? A Ana sempre também me orientando. E a Ana me passou chá, e a Ana conversava comigo. E eu fiz tudo. Era para fazer isso, era para tomar esse chá, era para comer maçã, era para fazer o que fosse, eu estava fazendo. Era para me alimentar direito, eu preparei o meu corpo com a ajuda da Ana, com a ajuda da Mônica, com a ajuda da doutora, eu preparei o meu corpo para a cirurgia. E isso é muito importante, você está fazendo uma atividade física, você tomar as vitaminas que tem que tomar e você se alimentar. Isso influi muito. Então, fiquei nesse impasse de fazer os exames, de risco cirúrgico, de marcar a cirurgia. Eu não tinha aberto ainda para a igreja. Eu me lembro que, às quinta-feira de oração, eu fui para a igreja orar. E eu pensei assim, e eu cheguei lá, me ajoelhei e falei, eu só chorei, porque eu pensei, Senhor, tu sabe que eu não fico bem na minha cirurgia. Eu vou fazer de novo, é uma cesárea. Me ajuda, Senhor. Me cura disso. Se eu tiver que passar por essa cirurgia, segura na minha mão. Não deixa eu colocar a bolsa de colostomia. Não deixa eu mexer na minha bexiga, Senhor. Cuida de mim, Deus. Me opera. Se o Senhor me operar, eu sei que não vai acontecer nada com o meu intestino nem com a minha bexiga. O Senhor só vai tirar a endometriose. Então, entrega a minha vida para Ti. Faz a minha cirurgia. E a minha oração foi essa. E chegou o dia da cirurgia, eu fui. O Thiago me levou, né, com a Mônica foi lá, graças a Deus a Mônica já estava recuperada, deu tempo de eu cuidar da Mônica, para depois ela vir cuidar de mim. Deus é perfeito. E eu fui fazer a minha cirurgia no dia 27 de janeiro. Fui fazer a minha cirurgia, quando chegou lá, eu fiquei lá na sala de pré-parto, e a doutora passou por mim, olhou meus exames. Primeiro veio o anestesista, né, e falou comigo assim: Olha, vamos fazer por vídeo. Amanhã de manhã você já vai embora, tá bom? Aí eu falei assim: Ué, é simples assim? A doutora falou que ia fazer isso e isso. Aí ele: Não, é só isso aqui. Não demorou 5 minutos, a doutora veio, pegou na minha mão e falou assim: Olha, mocinha, a gente vai te fazer por vídeo, mas eu vou precisar cortar você, tá? Seu intestino está muito machucado. Eu vou precisar cortar você, tá bom? Mas não se preocupa não que vai dar tudo certo. É só para mim ter uma visão melhor. Ela falou assim para mim, eu tá, comecei uma tremedeira, uma tremedeira. Aí eu fiquei com aquele versículo na minha mente, né, de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E eu fiquei repetindo aquilo para mim o tempo todo. Quero trazer à memória o que me dá esperança, trazer à memória o que me dá esperança. E eu comecei a pensar em coisas boas, porque eu estava muito nervosa. Comecei a pensar em coisas boas, nos meus momentos em casa, na igreja, com a minha irmã, com meu marido, com meus filhos. Eu fui trazendo as coisas boas na minha mente, para eu esquecer que eu ia fazer uma cirurgia. E chegou a hora da cirurgia. Aí só escutei a doutora falar assim: cadê a minha moça, hein? Traz a minha moça para cá. Eu, ai meu Deus do céu, vai chegar a minha vez. Fui para a sala de cirurgia. Quando chegou lá na sala de cirurgia, que eu estava preparada lá na maca, e quando me colocaram lá na maca da cirurgia, que eu vi aquelas luzes todas em cima de mim, eu falei assim, eu fiz assim com a minha mão, eu falei assim: Senhor, segura a minha mão. Eu não tenho mais como sair daqui, Senhor. Eu sei que eu vou ser operada. Então faz o melhor. Antes de eu ir passar de cirurgia, a Mônica pegou na minha mão e falou: Jesus, não aceitamos bolsinha de colostomia, não aceitamos sonda. A minha irmã orou por mim, minha pastora, graças a Deus por isso, me abençoou e me liberou para a cirurgia. A cirurgia estava marcada às 5 horas da tarde. Eu fui operada 8h40 da noite. Sendo que eu fiquei na sala de pré-parto
essas 2 horas. E a Mônica não sabia o que estava acontecendo, e eu já estava ficando nervosa que a Mônica não sabia. Quando foi 8h40 que eu fui para a sala de cirurgia, a doutora falou assim: ela, olha, vamos fazer a hack em você, tá? Só para você não sentir muita dores depois. Aí eu, tá bom. Enquanto o médico estava botando, pegando acesso na minha veia, ela falou assim: qual música que você gosta? Aí eu falei assim. Aí o que veio na minha mente foi Sublime. Por isso que eu pedi para colocar esse louvor. Aí ela, olha só, mostrou o celular para mim e falou assim: olha só, é a primeira do meu Spotify. Aí ela foi e colocou. Aí eu falei assim: Senhor, tu realmente estás comigo. Ela colocou o louvor na sala enquanto eles estavam pegando meu acesso. E toda a equipe cantava o mesmo louvor. Sabe, foi a atmosfera daquele lugar ficou diferente. A anestesista, a cirurgiã, todos que estavam lá naquela equipe, tinham umas 10 pessoas ali naquela sala, todos eles estavam cantando o mesmo louvor. A doutora botou o louvor e eu fiquei cantando louvor para o Senhor. Aí todo mundo cantando maravilhoso, admirável, e eu cantando, e eu na minha mente chorando e cantando. Parece que eu fui levada assim para outra atmosfera. Eu acredito que quando acabou o louvor, eu dormi por causa da anestesia. Então eu não vi mais nada. Quando eu acordei, quando eu acordei, a doutora falando comigo: Ei, pode acordar, você tá bem? Aí eu abri o olho, balancei a cabeça que estava bem. Aí a minha mão já foi procurar uma bolsinha na minha barriga. Eu fiz assim com a mão, com as duas mãos. Com a mão, procurei de um lado, não tinha bolsinha. Eu fui para o outro lado da minha barriga, não tinha bolsinha e eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu, Jesus, tu não deixaste colocar bolsinha. Eu falei, Deus, tu é muito maravilhoso. O Senhor não deixou colocar bolsinha em mim. A minha cirurgia foi muito bem sucedida. A doutora falou assim: olha, foi um sucesso a cirurgia. Correu tudo bem, tá? Não se preocupa. Eu estava de sonda por causa da cirurgia, mas depois a sonda já foi tirada no dia seguinte, eu não tive bolsinha. E aí a Mônica depois me contou que a doutora conversou com ela e falou assim: olha, quando eu tirei o útero da sua irmã, a bexiga dela subiu e o intestino dela respirou. Então, eu só raspei o intestino, tonteei e não precisou cortar intestino, não precisou cortar bexiga, não precisou fazer nada disso. Eu só tirei o que estava fazendo mal para ela. E assim foi feito. Como eu orei ao Senhor: Senhor, se tu me operar, eu sei que ninguém vai mexer em nada que não tem que mexer. Não deixa mexer em nada, Senhor. Só tira o que está me fazendo mal. E assim foi feito. Graças a Deus. Às vezes você pode pensar assim: só mais uma cirurgia. Todo mundo passa por isso, todo mundo faz isso. Esterectomia, endometriose, vai se dar uma febre, todo mundo está fazendo isso. Mas eu tinha um histórico de uma cesariana muito ruim. E essa esterectomia é uma cesariana. Me cortaram, eu tomei anestesia. É uma cesariana. E no mesmo dia, no dia seguinte da cirurgia, para a glória e nome do Senhor, eu me levantei, eu caminhei no hospital. Eu não podia fazer isso. Eu caminhei no hospital. Então, assim, pela gravidade que era para ser, eu estava muito bem. Eu estava muito bem. Eu vim para casa no dia seguinte, à tarde, depois do almoço. Eu só fiquei um pouco enjoada por causa da própria anestesia e da labirintite que eu tenho. E eu fiquei só enjoada no dia seguinte, mas passou, foi só a parte da manhã. Eu vim para embora para casa de tarde. E eu vim sem a sonda, sem bolsinha. Eu vim glorificando o nome do Senhor. Em casa eu tive todo o cuidado com os meus filhos. O Wallace cuidou de mim, me levava ao banheiro, ficou dormindo comigo. Tiago me ajudou.
Minha mãe chegou de Pernambuco, já tinha fazia meu suco de manhã, sabe? O Senhor cuidou de mim. Eu agradeço a vocês pelas orações que eu sei que oraram pela minha vida. Agradeço pela vida da minha irmã, Mônica. Agradeço pela vida da Ana, que me ajudou muito, que me orientou. Ela não estava aqui presencialmente, mas na mente, sempre no telefone, sempre me mandando uma mensagem, sempre falando comigo. E aí Senhor, muito obrigada pelo cuidado. A igreja orava por mim, eu tinha meu esposo, sabe? Eu fui cuidada pelo Senhor. Eu fui cuidada pelo Senhor. Hoje eu estou fazendo fiz 2 meses, agora dia 27, e eu tô de pé, e eu tô bem. E nem parece que eu fiz a cirurgia, sabe? Cicatrizou tudo direitinho, eu não tive nenhum problema. Foi assim a mão de Deus mesmo, a mão de Deus mesmo. Eu ainda continuo assim com algumas restrições de peso, fui pegar a vassoura, mas isso é de menos. Eu tô bem. Graças a Deus por isso eu tô bem. Eu passei pelo vale, mas o Senhor estava segurando a minha mão. E eu agradeço a Deus por tudo. Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor. Porque a sonda eu sabia que eu ia tirar se eu viesse para casa de sonda. Mas a bolsinha, eu não sabia se ia ser provisório ou não. Mas eu sei que eu não vim com bolsa nenhuma. Glória a Deus por isso. Eu quero agradecer. E esse é o meu transbordo de hoje, porque muitas coisas o Senhor tem feito, sabe? Muitas coisas o Senhor tem feito na minha vida que eu não tenho palavras para agradecer. E às vezes, por uma simples coisinha, que você pensa, eu não vou contar não, isso é tão pouco perto do que fulano ou ciclano falou, mas é a sua experiência com Deus, é o seu milagre com Deus. E isso conta e isso basta. A presença do Senhor, a mão do Senhor na sua vida é o suficiente. A presença do Senhor na sua vida é o suficiente. Ele é suficiente para você, para mim e para você. Você não precisa de mais nada. Você só precisa que Jesus seja suficiente para você. Você só precisa dele. E nós temos ele. Nós temos ele. Essa sala tem ele conosco. E isso é um privilégio. É um privilégio. O Senhor, graças a Deus, eu falei, Senhor, ache graça em mim e me abençoe e cuide de mim, Senhor. E o Senhor achou graça em mim. Glória a Deus. E esse é o meu louvor. Esse é o meu agradecimento ao Senhor. E esse louvor, meu filho começou a cantar na igreja, e eu vou dar o testemunho na igreja esse mês, e ele vai cantar de novo esse louvor. E vai ser para adorar e agradecer ao Senhor mais uma vez. Amém? Eita, Deus, lindo! Sobre essa sala foi decretada uma palavra, querido, que o Senhor reserva a melhor equipe para a minha vida e para a sua vida também. Então, tome posse, porque o médico dos médicos é quem separa quem vai cuidar de mim e de você. Amém? Louvado seja Deus. O susto foi grande, mas o nosso Deus é maior. Ele segura as nossas mãos e ele sabe dos nossos medos. Obrigada, irmã, como é bom te ouvir. Eu fico aqui com o coração grato ao Senhor o tempo todo. Quando a Laninha estava falando aí que a gente se parece em todas as coisas, gente, é incrível. Esses dias nós fomos fazer compras juntas. Corremos os corredores do mercado separada uma da outra, cada uma com seu carrinho. Passamos no caixa, eu de um lado e ela do outro. Quando passamos as compras, o visor deu o mesmo valor em uma compra e na outra compra, cada uma comprando as suas coisas. A diferença foi de 1 centavo no outro visor. Ela pagou a dela primeira, quando ela veio para o meu caixa, ela olhou o visor e falou assim: Meu Deus, pensei que eu estava passando as minhas compras, deu o mesmo valor. Quando a gente puxou as notas, compras totalmente separadas. O que eu compro do que ela compra, mas o valor era o mesmo valor no caixa. O Senhor tem uma conexão muito grande com a gente. E eu sabia do que eu tinha passado na cirurgia e não queria que ela passasse de jeito nenhum. E ali eu entreguei o Senhor. E quando ela foi para a cirurgia, eu tenho o vídeo dela caminhando no dia seguinte. E eu estava adorando o meu Deus, porque eu já tinha entendido. O Senhor fez essa cirurgia. Porque para ela estar de pé no dia seguinte, eu sabia que o Senhor tinha entrado em ação.
Se o Senhor entrou em ação na minha vida, na vida da família do Transbordo, entra em ação na sua também. E hoje eu declaro sobre a unção que veio sobre a minha vida. Assim, Tanuri, a equipe médica está sendo preparada para a sua vida também. Receba e entregue e confie no nosso Deus. Deus maravilhoso! Olha aqui, minha pastora Rosi! Tá dirigindo ou tá de carona essa mulher? Eu estou dirigindo, aí eu vou pedir a Ana, porque eu gostaria assim que da mesma forma com que ela pediu, ela agora tivesse o privilégio de agradecer por todas nós, por esse tão grande livramento, viu? Amém, amém. Ana Maria, vem para cá, ora conosco. Amém. Sublime, majestoso, maravilhoso Deus. Obrigada. Obrigada por essas mulheres tão preciosas. Obrigada, Senhor, pela vida da Irlane. Senhor, o que a Irlane passou foi muito parecido, Deus, com o que eu passei. E o Senhor é testemunha. Senhor, leva, Deus, essa mensagem, Deus, a todos aqueles, Pai, que vão ouvir. Senhor, que possam sentir, que possa, Senhor, trazer clareza, que o Senhor é o médico dos médicos, que é o Senhor que nos sustenta, que a última palavra na nossa vida, Senhor, é do Senhor, que o Senhor faz além daquilo que pensamos, possamos imaginar. E Deus, no dia de hoje, enquanto a pastora Irlane falava, o Senhor estava curando, o Senhor estava movendo. Aqui, Deus, o Senhor opera, Deus. O Senhor opera as tuas maravilhas, os teus milagres. Continua, Deus, tocando nas famílias. Continua, Senhor, abrindo os nossos olhos para que nós enxergamos além das circunstâncias, além das coisas que são nos apresentadas, porque sempre, Deus, a última palavra na nossa vida é do Senhor. E o Senhor é majestoso, continua passeando, Deus, em cada lar aqui presente, Deus, em cada lar que vai ouvir. Oh, Deus, obrigada por essa família bendita do Senhor. Obrigada pela vida da pastora Erlane, obrigada pela vida da pastora Mônica. Senhor, elas ainda estão se recuperando. Continua, Deus, operando, Deus. Continua trazendo a normalidade e leva, Deus, essas pastoras para aquilo que o Senhor tem, o propósito do Senhor, e não a nossa visão, e não, Deus, aquilo que nós declaramos, mas nós queremos, Deus, o teu melhor sobre a vida de cada mulher que aqui está, sobre a vida de cada homem, sobre a vida de cada família. Oh, Senhor, nos desperta, nos alinha, Deus, a ser obedientes, a caminhar com o Senhor, a ter uma vida, Senhor, reta no Senhor e para o Senhor. Deus, obrigada por sermos escolhidas do Senhor. Continua, Deus, no decorrer do dia de hoje conosco. Obrigada pela vida da pastora Rose, da pastora Cíntia, Zita, Amair, Rosana.